TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muito carinho, nós estamos de volta aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que traz luz, esperança. Queremos então, pela TV Imaculada, estamos aqui mais uma vez acolhendo todos vocês que participam, que estão participando agora do programa Respostas, para você que já conhece nosso programa, que participa enviando pergunta. Estamos sempre aqui aos sábados, a partir das 11 horas, e também nós temos 2 reprises durante a semana deste mesmo programa. Muito obrigado pela sua sintonia. E se você está chegando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E a dinâmica desse programa funciona em 3 blocos, em 3 partes. A inicial nós temos uma reflexão de um tema que ilumina algum aspecto da nossa vida, e sempre tendo em vista que nós olhamos a realidade a partir do olhar da luz da fé e como é que a fé vai iluminando determinadas realidades. Depois, no segundo e terceiro bloco, como vocês sabem, nós temos as respostas às perguntas que vocês nos enviam. Então, desde já, a gente coloca à disposição de vocês o telefone 99347-0532. Por quê? Porque nesse programa nós temos esta oportunidade de interação com o público. Ah, mas a minha pergunta é muito óbvia. Talvez você ache óbvio, mas tem muita gente que tenha a mesma dúvida. Pode ser que muita gente tenha a mesma dúvida. Então, por isso que é muito importante também a participação de vocês, tá certo? Depois dessa introdução, gostaria de dizer que o tema de hoje, da nossa reflexão, já nesse primeiro bloco, nós estamos já num capítulo do documento Gaudium et Spes, que fala sobre as alegrias e as esperanças, sobre a realidade do mundo que nos circunda e a relação da nossa fé, da igreja, da mensagem de Cristo, enquanto esta mensagem de Cristo ilumina o contexto em que nós vivemos. E nós estamos refletindo no capítulo que fala sobre alguns princípios para a conveniente promoção da cultura. Esse é o tema geral do capítulo, mas de modo especial agora o tema específico de hoje. A mensagem de Cristo é uma mensagem atual? É uma mensagem para o homem e a mulher de hoje? É uma mensagem para a cultura? Vejam que quando o Papa Paulo VI, São João Paulo VI, São Paulo VI, digamos, nos falou sobre a importância de evangelizar a cultura, percebemos que todo o documento do concílio vai se preocupar também com essa dimensão. Não é uma evangelização voltada simplesmente para o olhar intimista, de uma compreensão reducionista do salve a tua alma, como se fosse uma relação isolada, como se a salvação nos isolasse da realidade do mundo. Não, muito pelo contrário. Então, se fala também que a mensagem de Cristo deve tocar a cultura. Então, vamos para a leitura que a gente vai disponibilizar para vocês exatamente sobre isso, a mensagem de Cristo e a cultura humana. Vejam que o tema do capítulo volta sempre na questão da promoção da cultura. Vamos para a leitura e voltamos na sequência com a reflexão. Alguns princípios para a conveniente promoção da cultura, a mensagem de Cristo e a cultura humana. Múltiplos laços existem entre a mensagem da salvação e a cultura humana. Deus, com efeito, revelando-se ao seu povo até a plena manifestação de si mesmo no Filho encarnado, falou segundo a cultura própria de cada época. Do mesmo modo, a Igreja, vivendo no decurso dos tempos em diversos condicionalismos, empregou os recursos das diversas culturas para fazer chegar a todas as gentes a mensagem de Cristo, para a explicar, investigar e penetrar mais profundamente e para lhe dar melhor expressão na celebração da liturgia e na vida multiforme comunidade dos fiéis.
Mas, por outro lado, tendo sido enviada aos homens de todos os tempos e lugares, a Igreja não está exclusiva e indissoluvelmente ligada a nenhuma raça ou nação, a nenhum gênero de vida particular, a nenhuma tradição antiga ou moderna. Aderindo à própria tradição e, ao mesmo tempo, consciente de sua missão universal, é capaz de entrar em comunicação com as diversas formas de cultura, com o que se enriquecem tanto a própria Igreja com essas várias culturas. O Evangelho de Cristo renova continuamente a vida e cultura do homem decaído e combate e elimina os erros e males nascidos da permanente sedução e ameaça do pecado. Purifica sem cessar e eleva os costumes dos povos. Fecunda como que por dentro, com os tesouros do alto, as qualidades de espírito e os dotes de todos os povos e tempos. Os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo. Desse modo, a Igreja, só com realizar a própria missão, já com isso mesmo estimula e ajuda a civilização, e com a sua atividade, incluindo a litúrgica, educa a interior liberdade do homem. Gaudium et Spes. Diversos elementos estão presentes numa reflexão como essa que nos ajudam muito a entender a dinâmica da evangelização, porque a Igreja crê profundamente que a mensagem de Cristo é uma mensagem, por favor, entendam bem aqui, em certo sentido atemporal. Mas atemporal não quer dizer universalista, não quer dizer abstrata, pelo contrário, exatamente porque não está ligada a uma cultura específica, essa mensagem ela pode se encarnar em todas as culturas. Esta é a dimensão da universalidade da mensagem de Cristo. O que aconteceu com o processo de evangelização, por exemplo, no Brasil? Junto com o processo de evangelização, uma consciência que infelizmente a igreja ainda não tinha, os membros da igreja ainda não tinham, é que junto com a proposta do anúncio do evangelho vem uma cultura. Então hoje nós estamos percebendo cada vez mais que dentro do processo, inclusive, para a gente entender o que está acontecendo na Cúria Romana, está acontecendo na Cúria Romana um verdadeiro processo de reforma. E por onde passa esse processo de reforma? Pode parecer estranho, mas necessariamente exige um processo de catolicização da Cúria Romana. O que significa isso, padre? Significa que a igreja tem que deixar de ser eurocêntrica. Em que sentido? Temos algum problema com a cultura eurocêntrica da Europa? Não. Queremos negar a história do nosso passado ligado, o Ocidente, à Europa? Absolutamente não. Mas a consciência da igreja hoje, na sua concepção de evangelizar, não pode mais conceber a evangelização como uma imposição de uma cultura. E nós bem sabemos que o clericalismo, ele é terrível também nesta concepção, porque introduz, digamos assim, o desprezo pela cultura local, tudo que é local não serve, porque o ideal está lá. Mas não é uma concepção boa, positiva de Roma, onde está a sede do apóstolo Pedro, mas é um processo de romanização da nossa sociedade. E isso que é um perigo, porque nós não precisamos, a Europa é linda, nós também somos lindos. Cada cultura tem sua riqueza. A cultura indígena é ainda hoje desprezada por muitos cristãos, exatamente porque nós temos um modelo impresso na nossa mente. O nosso Jesusinho do olho azul, né? Que nunca teve olho azul. Agora temos um problema com isso? Não. Mas temos, se nós não nos damos conta de que o processo de enculturação é parte desse caminho de evangelização da igreja. É momento integrante, porque a cultura, quando Jesus encontra a cultura, essa cultura precisa ser purificada, sem dúvida alguma, mas purificada não significa que essa cultura tenha que ser cancelada, porque dentro da cultura, seguindo o pensamento dos padres da igreja, já existem elementos preparatórios para a entrada do evangelho. Significa que não precisa jogar tudo fora. Significa que nós temos que entrar na cultura do indígena, por exemplo, com uma palavra, gente, que tem que estar sempre presente na nossa vida. Chama-se respeito. Respeito. Os índios não precisam rezar em latim como nós rezamos.
Inclusive os jesuítas, muito antes dessas reflexões do Concílio Vaticano II, porque eu falo que os jesuítas, porque são muito inteligentes, são homens que conseguem ver além do próprio tempo, pessoas que vêm, perceberam isso, né, quando tentaram traduzir já para o Guarani os livros de oração. Então nós não podemos entender que evangelizar é europeizar. Nem existe essa palavra, eu sei, mas eu quero que vocês entendam isso. E olha, o documento também está falando uma coisa fantástica, que toda vez que a igreja cumpre sua missão, se ela fizer o que ela tem que fazer, vamos assim dizer, né, ela vai ajudar a civilização com a sua atividade, incluindo a atividade litúrgica, vai educar, por exemplo, a liberdade interior, a interior liberdade do ser humano. Então a gente percebe que não existe uma contraposição entre o anúncio do Evangelho e entre a cultura, mas a cultura deve ser permeada pelos valores evangélicos. E existem sempre esses profundos laços que ligam a mensagem de salvação e a cultura humana. Vejam que já faz hora que eu estou falando para vocês que o documento Gaudium et Spes, a maioria dos cristãos não leu e continua ainda aquela ladainha de demonização do tempo presente. Inclusive, boa parte dos nossos jovens seminaristas odeiam o tempo em que vivem. E o odeiam por quê? Porque ainda recebem uma mensagem enviesada de uma ideologia, ainda de uma discussão de um período antimodernista. Por quê? Tudo que é moderno não presta. Tudo que é moderno, tudo que é de hoje não serve. Óbvio que o exato contrário disso também pode se tornar um extremo. Tudo que é moderno é bom. Se trata de um equilíbrio, se trata de um discernimento no espírito que deve ser constante, porque nós sabemos que dentro de cada cultura não existe uma cultura que traga o paraíso na terra. Não existe, nem a europeia. Olha quanta dificuldade o cristianismo está enfrentando hoje na Europa. Podemos até dizer, está enfrentando na sua própria casa. Parece-me que algumas lições não foram bem feitas. Então, nós precisamos entender que as conferências episcopais presentes nos continentes dão oportunidade a um verdadeiro assumir da mensagem de Cristo numa determinada cultura. É não contra a universalidade, mas contra as concepções universalistas abstratas, que no fundo querem que um local se catolicize, quando na verdade é o exato contrário, o todo está presente nas partes. Cada igreja particular, diz o concílio, diz a igreja, realiza plenamente a igreja de Cristo. Então a arquidiocese de Campo Grande não é menos igreja que é a diocese de Roma. Não é menos igreja. É igreja plenamente. Agora, nós temos na dinâmica das relações da comunhão que une o Colégio dos Bispos ao sucessor de Pedro, sabemos da importância da sede apostólica, mas isso não invalida, não diminui a catolicidade plena vivida por cada igreja local com seu bispo e com sua comunidade. Precisamos mudar nossa visão, porque nós estamos ainda reproduzindo evangelização como uma concepção colonial, com o período da colonização. E é isso, a gente percebe muito quando a gente ouve alguns cristãos falarem, por exemplo, quando falam da evangelização dos povos nativos. A gente vê que essa concepção está impregnada na nossa missão, na nossa visão de mundo. E aí a gente precisa entender, eu falo mais do que nunca hoje, a nota essencial da igreja que precisa ser reestudada e aplicada. O que significa que a igreja é católica? Porque não é o nome da igreja. Isso não é nome da igreja, é natureza da igreja. A igreja de Cristo tem que ser católica. E este universal faz com que nós possamos entender o que a igreja está dizendo no concílio, quando diz que a igreja não deve privilegiar nenhuma cultura. Ela não está ligada. Por quê? Porque evangelização não é promoção de uma cultura, é promoção do evangelho na cultura, naquela cultura que está sendo evangelizada.
Então hoje a gente percebe, né, que infelizmente o nosso processo de evangelização colonizadora faz assim, a gente só é bom quando está mimetizando, né? A gente só é bom quando mimetiza, como repete, tal e qual, né? E aí a gente precisa realmente superar essas visões ideológicas, porque no fundo são visões ideológicas. A gente acha que visão ideológica é só por falta, né? Mas às vezes é por excesso. É por excesso. Então, nós precisamos entender que a mensagem de Cristo é uma mensagem para todas as culturas. E que nós não precisamos chegar numa cultura e dizendo assim, olha, a civilização chegou conosco, nós somos os bons, vira cristão porque senão você não é gente. Como muitas vezes fizemos. Ontem mesmo a igreja estava rezando por todos aqueles que não creem no Cristo. E se viu que coisas bonitas? Já está falando ali do germe, do verbo, das sementes do verbo que está presente em cada cultura. É uma postura que a igreja precisa tomar e que precisa ser superada, porque ainda, infelizmente, está presente na mentalidade de muitos de nós católicos. É uma verdadeira reforma que nós estamos precisando fazer também na nossa mentalidade e na nossa concepção. De fato, temos isso, né? A gente idealiza uma cultura e menospreza e demoniza outra. Por isso, o caminho a ser feito ainda é longo, gente, porque nós precisamos viver o concílio. Para mim, o concílio ainda não começou a ser levado a sério por muitos católicos. E, infelizmente, tem a praga aí, né, dessa seita, né, desse tradicionalismo, que vai atrasar ainda mais esse processo. É uma pena, né? Mas vamos para o nosso intervalo e, na sequência, nós voltamos agora já respondendo as perguntas que vocês nos enviam. Até daqui a pouco. Já estamos de volta. Não sei se vocês já perceberam que muitas vezes aqui no programa Respostas a gente privilegia aquelas perguntas que nos chegam e que de certa forma estão coligadas ou estão conectadas com aquilo que está acontecendo em determinado tempo litúrgico ou em determinado momento da igreja ou da própria vida, do próprio mundo. E por isso que a gente vai começar com essa pergunta exatamente que fala sobre o Sábado Santo, o dia do grande silêncio de Deus. Exatamente, a pergunta é do Ítalo, lá da Vila Carvalho. Saudação carinhosa ao pessoal da Vila Carvalho. Obrigado, Ítalo, pela sua pergunta. O que celebramos no Sábado Santo? Olha, essa pergunta ela é muito pertinente, até porque nós estamos acostumados na nossa vida a não respeitar os processos. Mas por que eu estou dizendo isso em relação ao Sábado Santo? Não há um salto da Sexta-feira Santa para a ressurreição. Há um momento, há uma pausa, que é o chamado Sábado Santo. Que é este momento que nós estamos celebrando. Dentro deste processo, nós temos que aprender que também os mistérios de Deus, quando acontecem no tempo, o tempo é santificado e o tempo ganha uma perspectiva de santificação e um significado religioso. Vamos fazer uma pequena retrospectiva. A última missa que nós celebramos, a Eucaristia mesmo, foi celebrada na Ceia do Senhor. Na Quinta-feira Santa, onde também acompanhamos o rito do lava-pés. Desde então, nós não temos mais Eucaristia celebrada. Não se celebrou missa na Sexta-feira Santa, não se celebra missa hoje, o dia do grande silêncio. O grande silêncio de Deus. No Sábado Santo, Deus silencia, mas é o silêncio do amor. É o silêncio grávido de espera. Tanto que a virtude que deve levar não a termos um silêncio triste, mas um silêncio
de expectativa, de esperança, é exatamente a confiança na palavra do Senhor que anuncia que vai ressuscitar ao terceiro dia. Então nós podemos dizer que o Sábado Santo é o dia da espera. É uma palavra muito forte hoje, a espera, muito próxima de expectativa, muito próxima sobretudo da palavra esperança. E vejam que Paulo diz que nós cristãos estamos na condição daqueles que não estão diante da visão. Não caminhamos na visão, mas na esperança. Então podemos dizer que o Sábado Santo é também símbolo da vida, porque todos nós estamos esperando a ressurreição daquelas pessoas que nós amamos, aquele reencontro em Deus que nossa fé preanuncia também quando nós celebramos a exéquia diante do corpo dos nossos entes amados. Aquela expectativa que também paira sobre o nosso coração, a expectativa da ressurreição, de uma vida plena para além da morte. Então, nesse sentido, o Sábado Santo é parábola da própria existência que é vivida na esperança. E vejam, então, o dia que Jesus vai, o corpo de Jesus está no sepulcro. Quando nós proclamamos "e desceu à mansão dos mortos", é um artigo da nossa fé que, infelizmente, os ocidentais se esqueceram muito da importância desse artigo. Os orientais, de modo especial, valorizam mais, inclusive existem ícones belíssimos sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos. O que quer dizer quando nós professamos, em síntese, quando nós professamos que Jesus desceu à mansão dos mortos? Nós estamos querendo dizer que Jesus morreu. Isso significa que Jesus compartilha, que em Cristo Deus compartilha o drama com a humanidade, o drama da morte. Não é uma morte aparente, é uma morte como experiência real. Deus em Cristo foi até o fundo do poço. Vejamos que a morte é vencida a partir do seu próprio veneno. Nós dizemos que a morte bebeu do seu próprio veneno. Por quê? Como é que nós podemos dar veneno à morte se não estamos mortos? Entenderam? Como é que nós podemos dar o veneno, o antídoto contra a morte, para a morte se não estamos mortos? Então, a descida de Jesus à mansão dos mortos visa, em primeiro lugar, atestar a total, absoluta parceria, solidariedade de Cristo com os que morrem. Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos. Uma coisa não pode ser menos real do que a outra. Aliás, o realismo da ressurreição precisa do realismo da morte, porque só ressuscita quem morreu. Parece uma coisa óbvia, né? Mas precisa ser dito. Só podemos falar de ressurreição se houve a morte. Então, o descer à mansão dos mortos, Jesus que está no sepulcro, esse tempo que antecede a ressurreição, é profundamente importante para nós. Porque quando nós falamos que Jesus venceu a última inimiga, é porque Ele também padeceu sobre o poder desta última inimiga. E estando dentro da sua morada, dali Ele aparece como o Salvador. Vejam, óbvio que a alma de Jesus, né, nesse processo de separação, nesse processo estranho à existência humana que a morte causa, esse trauma que é uma separação entre a alma e o corpo, nós podemos dizer que quando desce à mansão dos mortos, não podemos dizer que nós temos ali duas pessoas agora de Jesus. Não, porque é uma única pessoa com duas naturezas. Corpo e alma, a divindade e a humanidade estão presentes nas duas, digamos assim, realidades que formam, que no fundo é uma única realidade que forma a pessoa humana. Então, Deus desce, a natureza divina desce com a natureza humana, porque é a pessoa do Filho de Deus que morre na cruz. E aqui nós podemos entender por que
ele precisa descer como Deus. A Sagrada Escritura, quando fala do verbo no grego ressuscitar, diz em determinado lugar que Cristo foi ressuscitado pelo Pai. Em outro já diz que Jesus, vamos assim dizer, se ressuscitou. Então existe uma ação ativa e uma ação passiva de Cristo. Mas vejam, ele desce como Deus, porque se não for como Deus, se não for Deus, ele não vence o Sheol. Ele não vence o Hades, ele não vence a morte. Exatamente porque Jesus não fez assim. Vou dizer de uma forma um pouco para a gente entender, né? Como se ele pegasse agora, minha divindade fica aí porque agora eu vou lá visitar os mortos como morto, somente como natureza humana. Não, a natureza humana e a natureza divina de Jesus, no mistério da pessoa, na única pessoa do Verbo, são inseparáveis. São inseparáveis. E esse mistério permanece também na morte. Então, visitando os mortos, Jesus vai como homem, como Deus. E porque é Deus, pode fazer o chamado à vida daqueles que jazem na mansão dos mortos. Aqui o ícone oriental traz, por exemplo, muito bonito Jesus com os pés na cruz e estendendo a mão, e a gente vai perceber logo que existe uma figura feminina e uma figura masculina. Quem é que Jesus está estendendo a mão quando desce na mansão dos mortos? Aqui nossa mente vai fazer uma viagem retrospectiva ao paraíso. Quando logo após o pecado que traz a morte, que traz o afastamento de Deus, nós vemos que Deus sai pelo jardim procurando Adão e Eva. Adão, Eva, onde estais? Esta imagem agora é reproposta. Façamos um pulo. Durante toda a história da salvação, Deus não fez outra coisa senão buscar o ser humano, senão procurar aqueles que estavam perdidos. A parábola da ovelha perdida é um sinal desse Deus, de Deus mesmo, que procura a humanidade perdida. Então, do paraíso perdido ao paraíso reencontrado, é esse Deus que, procurando Adão e Eva, o encontra no abismo da morte. Nas consequências, no poço das consequências mais extremas do seu afastamento, do seu desequilíbrio, do seu desencontro. E aqui nós vemos a imagem do ícone oriental mostrando que ele estende a mão a Adão e Eva, chamando-os também junto com os profetas, com os patriarcas, com toda a alma, vamos assim dizer, dos mortos, dos justos, que são chamados, convocados à vida. Então Jesus, ressuscitado, será encontrado também na mansão dos mortos. Também nossa morte, nem nossa morte, por isso que é bonito a gente perceber que Paulo diz que nem nossa morte vai nos afastar do amor de Cristo, porque também na morte nós o encontraremos. Não nos esqueçamos que Jesus tem o título de primogênito dos vivos, mas ele também carrega o título de primogênito entre os mortos. De modo que o chamado à vida é um chamado a essa vida depois da morte, porque também nós seremos tocados pela morte, também nós experimentaremos a morte, mas vejam que neste momento o chamado à vida é feita por aquele que a partir de agora possui a vida. Mas atenção, essa vida agora é com V maiúsculo, e o próprio grego tenta dar conta de exprimir isso ao mudar o conceito, o termo de vida. E aí a gente também percebe por que a teologia de Paulo é muito refinada quando diz que nossa vida está escondida em Cristo. Ou seja, depois da nossa morte, nós vamos, pela nossa fé, nós temos a nova vida proposta, conseguida, conquistada por Deus, mas esta vida está nas mãos do ressuscitado. Está escondida em Cristo, como diz Paulo. Exatamente por quê? Porque o que nós vamos ver aqui é o definhar das nossas possibilidades, é a nossa morte. Teremos a nossa morte físico-corporal, o nosso entrar, né, nesse processo de destruição corporal. Mas a nossa esperança se baseia, se fundamenta exatamente na ressurreição de Cristo. Então, é importante, quando nós professamos que Cristo desceu à mansão dos mortos, perceber que mesmo lá no abismo mais profundo da humilhação humana, Deus vai. Por isso que a imagem mais bonita que eu vejo do Evangelho é Jesus sentando e comendo com os pecadores. Porque Jesus
foi visitar, ele veio aqui, sobretudo, para procurar o que estava perdido, não é? Ele não falou isso? Eu vim para os doentes. Eu vim procurar aquele que estava perdido. Por isso que eu falo que a parábola da ovelha perdida é a parábola da história da salvação. É a síntese da história da salvação. Então, onde é que Deus vai nos procurar? Vejam, onde é que Mateus estava quando foi chamado por Jesus? Na coletoria de impostos, no lugar do seu pecado. Por isso que não é estranho para nós que Jesus tenha um amor muito grande por prostitutas. Não é estranho por cobradores de impostos. E por isso não é estranho também que aqueles que se consideravam os mais religiosos do seu tempo foram as pessoas que mais longe de Cristo ficaram. Vocês percebem isso? Foi o que aconteceu. A missão pastoral de Jesus, um bando de santão, o pessoal da estrita observância, que não precisava de salvação. Eu estou cumprindo a lei, por que eu preciso de um salvador? Eu estou cumprindo no sábado, eu pago o dízimo de tudo que eu possuo, no sábado eu dou tantos passos porque eu cumpro a palavra. Então, quem cumpre a lei, tá? A lei religiosa, não precisa de um salvador. Agora, essa gente lascada, que não podia nem se aproximar do templo, essa gente não tinha outro recurso. Essa gente é excluída da vida social, mas também, sobretudo, da vida religiosa. Não tem um Deus para eles. Eles não podem ter fé. E aqui a gente percebe o dinamismo da ação do amor de Deus que vem buscar o que estava perdido. Vale também para a morte. Ao visitar os mortos, Deus mostra que realmente o abraço redentor é para todas as situações humanas de perdição, de sombra, de morte, de egoísmo. Tudo pode voltar a ver a luz, inclusive os mortos. Aqueles que jazem na via do desânimo, do desconsolo, do desespero, subjugados pela força da tristeza, pela falta de sentido. Jesus vai à mansão dos mortos para visitar as nossas mortes de cada dia e para nos trazer de volta. E também naquela dimensão que eu falei, que o Sábado Santo hoje é um dia de grande silêncio, a igreja vela, vamos assim dizer, seu Senhor, na expectativa, juntos com Maria, na expectativa da ressurreição. Por isso, é um dia de espera carregada de promessa, que vem na palavra de Deus, é um dia de esperar na palavra de Deus, é um dia de silêncio, porque silencia Deus, silencia o ser humano. E como a gente precisa de silêncio. Então hoje também nós guardamos silêncio até o início da celebração da vigília, exatamente por este motivo. O silêncio de Deus que desce à mansão dos mortos, mas que com o seu buscar o ser humano no poço, nas realidades mais profundas da sua indignidade, da sua impureza, vemos o rosto de Deus. Isso é redentor. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos na sequência aqui com o programa Respostas. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você permaneça conosco. A promessa feita e a gente já voltou e queremos agradecer a presença de todos vocês, a participação aqui pela TV Imaculada e queremos colher essa oportunidade também para dizer que nós estamos todos aí na expectativa da ressurreição e bem sabemos que esse é um evento central para a nossa vida, é uma celebração bastante complexa, cheia de simbolismos, significados, mas chegou o dia da tão esperada Páscoa e esperamos como TV Imaculada, como TV que evangeliza, como TV que traz esperança, que nossa esperança maior se fundamenta naquele que por nós morreu, mas por nós ressuscitou. Então, que seja esta Páscoa um momento de renascimento para todos.
E agora nós vamos continuar aqui no terceiro e último bloco. O tempo passa bem rápido aqui no programa Respostas. É a pergunta do André, lá do bairro Paulo Coelho Machado. Uma saudação carinhosa para todos os moradores deste bairro. Padre, não consegui cumprir meu propósito de quaresma. O que acontece? Estou em pecado? Como faço para repará-lo? Vejam, existem algumas propostas que são próprias da igreja para esse tempo. Por exemplo, dias específicos de jejum e abstinência de carne. E quando é que estes dias são obrigatórios para a Igreja Católica? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Mas é uma prática comum, e aqui vem uma outra dimensão das penitências, que são as penitências pessoais. Todas elas, claro, com profundo sentido e significado dentro da proposta bíblica do jejum, da esmola e da oração, e normalmente essas ações elas visam despertar no nosso coração a solidariedade, o amor, porque ressuscitar é isso, desenferrujar o nosso corpo marcado pela ferrugem do egoísmo. Então tudo aquilo que a gente faz na quaresma não é para mudar Deus, é para mudar a gente. Não é para comover Deus, Deus se comove sempre, mas é para mostrar-nos a necessidade, assim que como o corpo tem necessidade de fazer uma prática esportiva, né? O nosso espírito, nossa vida de fé precisa também de uma academia. Então essas chamadas práticas quaresmais, elas são inspiradoras de inúmeras outras renúncias, pequenas ou grandes, que cada pessoa assume para si. Então eu sei, André, que tem muita gente que se colocou alguns propósitos durante a quaresma. Por exemplo, não comer carne toda sexta-feira santa. Todas as sextas-feiras da quaresma. Atenção, obrigatório, quarta-feira de cinzas, sexta-feira santa. Mas há um costume muito antigo, por sinal muito bonito, que as pessoas reservam exatamente por aquilo que aconteceu, segundo a tradição, na Sexta-feira Santa, reservam este dia para suas abstinências, para os seus jejuns. O que acontece? Pode suceder que em algumas situações esses propósitos não tenham sido cumpridos, né? É o caso do André, como ele está apresentando aqui, que ele não conseguir seu propósito de quaresma. É óbvio que um propósito feito, é feito a quem? É feito a Deus. Estamos no âmbito da nossa fé. Eu sempre digo para as pessoas, prefiram os propósitos que se consolidem como exercícios de caridade. Não existe penitência maior do que amar, gente. Não existe. O amor ao próximo não existe. Se você decidir na sua vida cumprir no máximo da potência os mandamentos, é só amar. Eu já dizia Santo Agostinho, ama e faz o que você quiser. Ou seja, quem amar de verdade nessa vida não vai faltar penitência. A mãe que ama de verdade não vai faltar penitência. O pai que ama de verdade não vai faltar penitência. Por quê? Porque o amor é exigente. O amor exige de nós como aquela vela que para iluminar precisa ir se consumindo, né? Então, toda penitência visa superar o egoísmo, porque o pecado ele se consolida sempre como um atentado contra o amor. Em síntese, é isso que o mal quer, nos fazer desistir do amor. Então, um caminho que eu dou para quem descumpriu suas promessas quaresmais é a confissão num determinado momento, dizendo que você fez determinadas promessas e não as cumpriu. E eu diria que, como reparação, você pode fazer uma obra de caridade, de misericórdia. Qual pode ser essa obra de misericórdia? Gente,
Pode ser uma visita a um doente, a visita a uma pessoa idosa. Pode ser você dar do seu tempo para ouvir uma pessoa que faz tempo que está precisando ser escutada. Você parar, escutar atenciosamente. Pode ser também uma ajuda material a algum irmão ou irmã necessitados. Você pode procurar, inclusive, a sua comunidade e dizer, olha, qual que é o pessoal que trabalha, que serve na dimensão da caridade dentro da comunidade, porque eu quero doar alguma coisa, eu quero fazer algo pelo outro. E nesse sentido, a verdadeira penitência nos habilita a corresponder com a ação da graça e nos coloca no caminho do amor, né? Então, eu diria que uma confissão é necessária, um ato de misericórdia como reparação também pode muito, muito ajudar. E nesse sentido, ontem mesmo eu estava lendo, André, um texto que o próprio bispo, Dom Henrique, que é bispo da Diocese de Dourados, compartilhou no grupo do clero, que nos fala, nos leva, como que os santos nos ajudam a ter um entendimento mais profundo do que significa uma quaresma enquanto preparação para a Páscoa. Olha que coisa linda, existe nesse texto que ele compartilhou, André, o bispo lembra que existe um conto que São Francisco de Assis se encontrava com outros franciscanos, com outros irmãos, em um período de jejum. Então estava todo mundo jejuando lá na comunidade de Francisco. Depois de alguns dias de jejum e oração, como a gente pode imaginar, São Francisco acorda de madrugada por quê? Porque ele começa a ouvir um irmão, um frade, um frei chorando. Escuta só. Francisco acorda de madrugada porque ouve que alguém está chorando. E aí ele percebe que é o frei, que é o amigo dele. E ele pergunta para o amigo o que está acontecendo, porque Francisco acordou com o choro desse frei. Aí o amigo, cheio de vergonha, lhe responde, olha a resposta desse frei: eu estou com fome, não estou aguentando mais o jejum. Eu queria tanto um pedacinho de frango. E o frei estava morrendo de vergonha de dizer para Francisco, né? Aquele modelo, exemplo dentro da comunidade, estava com vergonha de dizer que não estava suportando mais o jejum. O que vocês acham que Francisco fez? Eu sei que muita gente vai pensar o quê? Que São Francisco repreendeu o amigo. Não, não foi isso que Francisco fez. Olha só, São Francisco vai até a cozinha, pega o franguinho, tempera, cozinha, quebra o seu jejum e come junto com ele. Por que que Francisco fez isso? Por que que Francisco fez isso? Olha a sensibilidade do amor. Quebra o seu próprio jejum para que o amigo não se sentisse envergonhado. Eu sempre digo que os santos não querem parecer santos. A esquizofrenia de muita gente que quer parecer santo é estranho, fica excêntrico. É excêntrico demais. O santo não. O santo se sente sempre uma pessoa pecadora. E olha a sensibilidade do amor, da caridade de Francisco, que não só tempera o frango para o frei, para o amigo, mas também come junto com ele. E olha que lindo. Por quê? Porque o jejum era muito importante para Francisco. Sabemos que Francisco fazia jejuns constantemente e jejuns árduos de dias. Mas mais importante que era o jejum era o amigo. Que bonito, né? Que sensibilidade. Mais importante que o jejum era o amigo, né? Se nós não soubermos, gente, manter o sentido do amor, da união, do respeito ao outro, das ideias, das divergências e limitações, nós nunca conseguiremos entender o que é o amor, o que é a caridade. E a caridade é a rainha de todas as virtudes. Não nos esqueçamos disso. Então o gesto, André, o gesto de Francisco nos recorda muito bem que é para o amor que nós fazemos nossas penitências. Então aqui não é simplesmente você olhar para o não cumprimento do propósito como uma quebra de uma regra.
mas é sobretudo olhar para a sua relação com quem você prometeu, para com quem você prometeu. Aí você pode ter uma conversa com ele, dizer, olha, eu realmente fui fraco, tá? Agora aqui eu falo para as pessoas, por que você coloca um ideal inatingível? Oh meu Deus, faça alguma coisa que produza frutos. Algumas penitências, tá, renúncia, porque dói, porque quer se machucar, mas as penitências não são centradas no sofrimento, mas no despertar do nosso amor, no despertar nossa caridade, porque senão a gente vai cair de novo naquele problema da autorreferencialidade das penitências, que no fundo, eu vou dizer assim para Jesus no final da quaresma, não foi Cristo que me ressuscitou, foram minhas penitências. Não é nossas penitências que nos ressuscitam. Quem nos ressuscita é Cristo, né? A vida nova é em Cristo. E esta vida nova é exatamente esse caminho que nós temos que fazer, e as penitências estão aí como mediação para nos ajudar no exercício do despertar o amor na nossa vida, tá certo? Muito obrigado, André, pela sua pergunta, uma pergunta muito oportuna, inclusive nesse contexto que nós estamos vivendo. Pergunta da Maria Eduarda, da Vila Ipiranga: a Igreja Católica Brasileira ou a Igreja Católica Carismática são da mesma doutrina da Católica Romana? Um católico pode participar de missas nessas igrejas? Maria Eduarda, a comunhão plena com a Igreja Católica Apostólica Romana, como você diz, se realiza por alguns quesitos importantes. É comunhão na fé, comunhão nos sacramentos, mas também o que nós chamamos de comunhão de governo. Essas pessoas romperam, essas igrejas, aspas, boa parte delas, romperam com o elemento da comunhão com o governo pastoral da igreja. O que nós diríamos? Se elas eram católicas, nós vamos dizer o quê? Que aconteceu um cisma, mais ou menos algo parecido com um cisma. Há um rompimento com a comunhão da igreja. Então, não. A Igreja Católica Brasileira, vou usar uma outra linguagem, Maria Eduarda, não está em plena comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Por Igreja Católica Carismática, se você está falando do movimento da renovação carismática, ela não é uma outra igreja, tá? Mas se existe uma denominação Igreja Católica Carismática, que é uma outra igreja, e você não está falando da RCC, é óbvio que também, se tem outro nome, não está em comunhão com a Igreja Católica Apostólica de Roma. Agora, não ter comunhão de governo não significa que na comunhão do âmbito do conteúdo da fé, que essas comunidades partilhem com muitos elementos presentes dentro das nossas igrejas. Inclusive, vocês sabem que em muitos lugares, essas igrejas, por exemplo, a Católica Brasileira se apresenta com todos os rituais, símbolos, sinais, uma reprodução quase que idêntica ao ministério, à pessoa do padre. Você vai, numa missa deles, né, desta denominação, e a gente fala com respeito de todas as pessoas que optam por caminhos distintos, mas a gente precisa esclarecer as coisas, porque um católico que sabe seguir os passos da sua comunidade não pode entrar numa outra igreja que não está em plena comunhão sem saber disso. Então nós precisamos, por dever pastoral, orientar o nosso povo para que saiba que há uma diferença crucial. Esses bispos, essas pessoas, esses ministérios não são reconhecidos por parte, digamos assim, oficialmente da Igreja Católica. Mas é como eu disse, Maria Eduarda, em muitos pontos a fé que eles professam, e você vai perceber que eles rezam o creio, a estrutura da ação litúrgica deles, eu nunca participei, mas eu penso que deve ser muito próxima ou praticamente igual, tanto que muitos católicos, vamos dizer assim, romanos, participam dessas comunidades, às vezes até sem saber, né? É importante essa orientação para que a gente saiba que é distinta, não estão em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Maria Eduarda, muito obrigado pela sua pergunta, e nós estamos chegando já ao final do programa Respostas, e queremos deixar, junto com a saudação pascal, com esse desejo profundo de uma feliz e abençoada Páscoa,
vamos pedir a bênção de Deus, para que nossas comunidades celebrem a Páscoa, a oitava de Páscoa, com um espírito renovado por este tempo de graça que o Senhor nos ofereceu durante a Quaresma, pela beleza e pela profundidade desses momentos tão lindos, celebrativos das nossas comunidades nestes dias do Tríduo Pascal. Então, por intercessão, vamos pedir por intercessão de Maria Imaculada, que no Sábado Santo também, junto com a comunidade nascente, está em feliz espera, esperançosa expectativa da ressurreição do Filho, que por intercessão dela, Deus nos abençoe, sobretudo, renovando no nosso coração o nosso desejo do seguimento de Cristo, da cruz até a vida eterna. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica aqui essa saudação muito carinhosa de Feliz Páscoa para todos vocês, para sua família. Vamos nos perdoar, vamos possibilitar uma ceia muito bonita. Vai na missa, mas também reúne a família, todo mundo. O que é chato, o que não é chato, vamos todo mundo se abraçar e dizer que Cristo renasce em todos os corações, mas sobretudo renasce no coração de quem ama. E a gente não dá para amar só quem ama a gente. Também somos desafiados na Páscoa a amar também quem não é amado. Tá certo? Muito bem, obrigado, gente, pela participação. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até lá! Porque tu me deste o carinho, me deste o amor.